Olá, aluna, olá, aluna. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de empreendedorismo. Eu sou a professora Natália e estarei aqui hoje para que nós possamos aprender a conversar sobre plano de negócios e aprofundar mais nossos conhecimentos, entender e compreender melhor como ele é montado e quais são ali cada um dos seus tópicos. É o que nós vamos conversar bastante em nossa aula de hoje. Me apresentando, eu sou a professora Natália, sou formada em administração, possuo MBA em e-commerce, que é o nosso comércio virtual, e também sou mestra em administração com ênfase aí em gestão de organizações. E hoje nós vamos entender melhor cada um dos componentes para o plano de negócios, para o nosso plano de negócios e também compreender o porquê que ele é tão importante, relembrar tópicos referente ali à necessidade de montar o plano de negócios, porque ele é crucial, ele é essencial para que nós o façamos antes de abrir uma empresa ou de trazer melhorias ali para um negócio, para uma organização. Combinado? Então vamos ao quadro para entender o que nós vamos conversar aqui em nossa aula de hoje. Então hoje nós vamos primeiramente aqui falar um pouquinho sobre o plano de negócios. Eu te pergunto, você sabe o que é um plano de negócios a fundo, suas teorias, seus componentes, seu conceito? Nós vamos então conversar bastante sobre isso aqui em nosso conteúdo de hoje. E qual a importância do seu desenvolvimento? Por que desenvolver de forma bem adequada, bem assertiva um plano de negócios? Porque nós sabemos que dentro de um plano de negócios nós teremos ali pontos essenciais, cruciais para desenvolver uma ideia, validar uma oportunidade para que ela possa ali de fato existir, ser executada. Então nós vamos pensar sobre qual a importância do seu desenvolvimento, de desenvolver o plano de negócios, coletar dados realistas, verídicos para vivenciar ali uma tomada de decisões bem assertiva. E também em quais áreas será que o plano de negócios pode ser aplicado? Será que para todo tipo de empresa, todo tipo de setor? Será que tem ali alguma diferença em alguns setores? Será que tem ali alguns pontos a serem detalhados? Então, hoje nós vamos buscar estruturar, detalhar bem o nosso plano de negócios, pensando em plano operacional, plano de marketing, plano financeiro e também entender ali como tudo isso vai acontecendo. Logo, o foco aqui é que nós devemos entender o que tem que estar dentro do nosso plano de negócios. Quais as principais informações que o empreendedor que ele vai buscar e vai planejar e avaliar se sua empresa ela será viável ou não. Então são todos esses pontos que nós vamos abordar, nós vamos refletir e aprender em nossa aula de hoje. E lembrando sempre, essa aula não é minha, ela é sua. Então aproveite, traga suas contribuições, traga seus exemplos. Professora, tem uma dúvida, me explica de novo algum tópico, traz aqui pra gente, ou apenas uma reflexão sobre o nosso conteúdo, ou se você tem uma vivência, um exemplo prático dos assuntos que nós estivermos aqui comentando e aprendendo em nossa aula de hoje, por favor, aproveita e manda aqui para as nossas interações. A sua contribuição sempre é importante para nós, inclusive para a professora. Combinado? Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa terceira teleaula de empreendedorismo e vamos compreender mais sobre plano de negócios. Plano de negócios. Ele é extremamente importante e deve ser feito posteriormente a um modelo de negócios. O plano de negócios, ele vai trazer ali cada uma das suas etapas de forma bem estruturada, bem detalhada, e são cada um destes tópicos que nós precisamos saber e também entender como nós devemos preencher cada um deles. Como coletar dados assertivos, como fazer um plano de negócios bem redondinho, bem certinho. Então é importante nós refletirmos um pouco sobre o plano de negócios em si. Indo ao quadro, veja só. O que ele é, professora? Ele é um documento aqui que nós temos, que vai descrever, vai trazer por escrito os objetivos de um negócio.
E quais passos devem ser dados para que estes objetivos sejam alcançados? Para que a gente possa, então, diminuir riscos, diminuir incertezas, porque o nosso plano de negócios vai trazer a viabilidade dessa oportunidade, vai mostrar para a gente se é viável ou não. Então, um plano de negócios, ele permite que a gente possa identificar e restringir os erros no papel. Fazer isso antes de abrir a empresa, antes de trazer a melhoria, promover, realizar aquela melhoria que você deseja. Então, você pode, com o plano de negócios, verificar se isso é positivo ou não. É ele que te mostra. Ele te mostra antes de você colocar ali a mão na massa, antes de você investir seu dinheiro, seu tempo, sua saúde. Então, você verifica isso no papel, ao invés de cometer estes erros na prática, lá no mercado, quando você já se descapitalizou, quando você já investiu, quando você já definiu que vai abrir aquela empresa e que vai fazer aquilo acontecer. Então, o plano de negócios te mostra, agora é a hora certa, ou, olha, vamos deixar um pouquinho de lado aqui, agora não é o melhor momento não vai ser viável. Então, ele te mostra isso antes de você se descapitalizar, gastar seu tempo, sua saúde nisso. Por isso, ele é tão importante e tão realizado pelas organizações que querem que querem abrir uma empresa, que querem ali aproveitar uma oportunidade de mercado ou então que querem trazer uma melhoria para uma empresa já existente, certo? Então, o plano de negócios ele é positivo e serve para ambos os casos, mas é sempre importante realizá-lo antes para verificar se aquilo vai dar certo ou não, ok? Retomando ao quadro. O plano de negócios ele não elimina totalmente os riscos. Ainda vão existir riscos, como em toda empresa, certo? Mas ele evita que erros sejam cometidos pela falta de análise, diminuindo ali as incertezas do negócio, diminuindo ali a necessidade de conhecimento daquele mercado. Por quê? Porque isso já vai estar muito claro, já vamos ter ciência disso. Então, ele nos ajuda a ter certeza sobre as oportunidades que vão ser identificadas. E reforçando, a quem interessa o plano de negócios? Ao próprio empreendedor, a empreendedora que vê se aquilo será viável ou não antes da empresa abrir, antes da melhoria ser implementada, antes dos investimentos serem feitos, antes dos esforços serem iniciados. Por quê? Porque a gente vai entender pelo plano de negócios se aquela oportunidade é viável ou não, se aquilo vinga ou não vinga. Então, por isso que a gente tem que definir e realizar o nosso plano de negócios primeiro, antes de abrir a empresa. Lembrando que primeiro nós vamos realizar o modelo de negócios e depois nós realizaremos o plano de negócios. Então, aqui nós estamos agora entendendo a densidade, a complexidade do plano de negócios e também a importância dele e os benefícios que ele nos traz. É interessante também para sócios, possíveis sócios, financiadores, investidores que têm interesse em seu plano de negócios, para analisar plano financeiro, para analisar viabilidade, inclusive para analisar retorno do investimento feito, que nós também podemos identificar através do payback, o tempo de retorno para ali o investimento que a pessoa colocou na sua empresa voltar a ela, mais a lucratividade, claro. É importante para fornecedores, para prestadores de serviços e também para colaboradores e clientes. Então, é importante aqui nós reforçarmos a estrutura básica de um plano de negócios. Então, ele é bem sistematizado, bem detalhado, ele possui uma capa, ele possui um sumário, que é aqui o índice com paginação bem definido, como a gente vê em trabalhos acadêmicos. O nosso plano de negócios ele é bem sistematizado, ele é bem ali colocado de forma documental. Então, ele lembra um trabalho acadêmico em alguns momentos, porque ele tem capa, tem sumário, tem os anexos lá ao final, tem seus tópicos. Então, ele é bem denso, Ah, professora, dá trabalho fazer isso aí, mas se você não fizer, vai ter mais trabalho ainda, porque ele vai te mostrar uma viabilidade, algo positivo ali da organização. Então, nós vamos ter o sumário executivo também, que vai trazer ali informações sobre sócios, onde a empresa ficará localizada, vai trazer ali informações, até mesmo o currículo dos sócios, o valor investido de cada pessoa, os investimentos realizados até aquele momento. Temos o plano estratégico, que define nossas diretrizes estratégicas, como missão, visão, valores, a tríade.
Objetivo da empresa, estratégias para alcançar isso, as metas. Também utilizamos e aprendemos aqui a importância que uma SWOT que terá no momento do plano estratégico, porque nós vamos aqui, neste momento, analisar um ambiente interno e externo à organização. Temos aqui também o plano operacional, que vai constar todos os layouts de processos, como as coisas vão acontecer, como as produções de um produto ou de um serviço, né, ou a oferta de um serviço vai ser delineada dentro da empresa internamente, tudo consta no plano operacional. Plano de recursos humanos, que vai constar ali quem serão os colaboradores, quais as funções de cada um, quais ali os valores, né, por cada cargo, uma folha ali que vai mostrar em médio o custo disso, para depois a gente inserir aqui nas finanças. Então, nós teremos aqui as funções de cada pessoa, as funções do sócio, o papel de cada um bem delineado, possíveis treinamentos que serão feitos. Temos também o plano de marketing. O plano de marketing aqui vai trazer as formas como nós vamos entender os nossos consumidores com pesquisas de mercado. Teremos aqui também análises voltadas para como a nossa empresa será promovida, como nós vamos promover a empresa e nos comunicar com os nossos possíveis consumidores. Plano financeiro vai ter ali todo o valor inicial para a empresa acontecer, capital de giro, fluxo de caixa, previsões de fluxo de caixa, ticket médio dos produtos, das compras, payback, né, o tempo de retorno do valor investido. Então, nós vamos ter bastante cálculo e eles precisam ter dados realistas para nos trazerem também ali resultados e informações realistas. E por fim temos os anexos, onde nós vamos ter ali tudo que for muito comprido, muito longo, vai para os anexos. Uma transcrição de entrevista que você utilizou lá na pesquisa de mercado, está muito longa, vai para os anexos. Currículo de sócios longo demais, vai para os anexos. Cálculo muito denso, muitas planilhas, vai para os anexos também para ficar tudo bem alinhado e bem assertivo. Então, aqui a gente entende melhor a estrutura básica do nosso plano de negócios. E agora nós vamos para o segundo tópico dos planos dentro do plano de negócios. Então, primeiramente, temos ali capa, sumário executivo, que é a introdução do nosso plano de negócios. Posteriormente, temos o plano estratégico e agora nós vamos avançar e entender mais sobre o plano aqui operacional. Como será que ele funciona e o que consta dentro dele? Nós vamos abrir aqui, avançar em cada um dos tópicos para entender melhor, inclusive como essa operacionalidade acontece dentro da organização, dentro do plano de negócios. Olha só. Para que nós possamos entender primeiro, vamos aqui conceituar o que significa o nosso plano operacional que consta dentro do nosso plano de negócios. Vamos aqui entender e compreender melhor este tópico. Então, indo aqui ao nosso quadro, o plano operacional, ele é o registro. Ele traz para a gente o registro do quê? De tudo que for relacionado a processos. Todos os processos produtivos necessários para a fabricação de um produto ou a execução, a oferta de um serviço, considerando os recursos necessários ali para isso acontecer. Então, nós temos o plano operacional, que descreve a empresa e isso está ali pensando em como ela estará estruturada. Como é que a minha empresa está estruturada? Qual é a estrutura dela? Qual é a localização? Quais são as instalações físicas? É uma sala? É um barracão? É uma estrutura que tem aqui fogão, tem uma câmara fria? Como é que é isso? Quais são os equipamentos? Os equipamentos são embutidos, não são embutidos? Eu tenho aqui bacias, eu tenho aqui formas, eu tenho aqui baldes, eu tenho talheres. O que eu tenho? Quais são os equipamentos que eu tenho aqui? É uma empresa do quê? De qual setor, de qual ramo? Todos esses pontos a gente vai começar a buscar entendimento, a procurar entendê-los.
Então, vimos os equipamentos e a capacidade produtiva. Quantos produtos eu consigo produzir por dia? Quantos serviços eu consigo oferecer no dia? Qual é o máximo que eu posso? Eu preciso ter uma ideia e o plano operacional vai descrever tudo isso para mim. Então, em relação aqui ao empreendimento, quais seriam os principais processos de negócio? Então, por exemplo, primeiro nós vamos comprar matéria-prima, certo? Então, a gente vai aqui comprar uma matéria-prima para produzir um produto ou oferecer um serviço. Então, nós vamos estocar essa matéria-prima e vai ter a requisição ali deste material, da minha matéria-prima. Houve a requisição, então vamos aqui para a segunda etapa, que é a transformação da minha matéria-prima. E aqui vai comportar a produção disso e o acabamento, certo? Depois disso, eu tenho o estoque do meu produto que está acabado, que está prontinho. E eu vou embalá-lo e vou aqui ver se a qualidade está aceitável, como eu pretendo vender, oferecer para o meu cliente para agregar valor, como oferta de valor. Eu quero ver aqui se dentro dos meus processos a qualidade de fato existiu. Agora eu vou fazer o controle da qualidade para verificar se eu preciso corrigir algum ponto. E logo na sequência nós temos aqui a venda do produto. E aí, cobrança do pedido, cobra ele, recebe o dinheiro e entrega o pedido ao nosso cliente. E para entender também o plano operacional, nós temos ali a estrutura funcional, ou seja, eu tenho aqui um organograma dentro da empresa, deixando claro a hierarquia e a função de cada pessoa através de uma estrutura funcional. Por exemplo, eu tenho aqui uma empresa pequena, acima dela eu tenho o empreendedor ou empreendedora que está aqui encabeçando a empresa, né? Um empreendedor que empreende também faz a gestão, certo, desta empresa. Ali faz todo o papel de gestor, de gestora. E eu tenho também aqui o gerente da minha loja, por exemplo, que vai cuidando ali da loja, está sempre atento, está de olho nos processos, no atendimento, está de olho ali em tudo que acontece na empresa. Eu tenho um caixa, uma pessoa que fica no caixa ali fazendo os pagamentos, recebimentos, e o atendente que atende ali meus clientes, certo? Então esse aqui é a figura da minha empresa e acima dela tem um empreendedor cuidando de toda essa estrutura. Professor, e a contabilidade? A contabilidade, ela está aqui de ladinho, ó. Então ela é um suporte, ela é terceirizada, ela é contratada à parte, tá bem? Como um contador ali para fazer imposto de renda, para dar um suporte contábil, por exemplo, certo? Então, nós temos aqui o empreendedor acima que cuida do gerente, caixa e atendente. É importante que, né, estas funções ofereçam o quê? Uma matriz de responsabilidade. O que significa isso dentro do nosso... focando aqui nas operações? É importante descrever ali quem será o responsável por cada função. Então, eu tenho que colocar a responsabilidade das pessoas aqui. Olha, eu tenho esse processo operacional aqui. Quem vai ser o responsável? Coloco o nome, o cargo dessa pessoa, a responsabilidade dela, a qualificação que ela tem, experiência, quem são os subordinados, quem estão abaixo dela, quem ela responde, deixa tudo bonitinho ali. Ela responde, por exemplo, aqui ao empreendedor. A atendente, abaixo dela, olha, não tem ninguém, então ela tem que responder aqui, ó, ao empreendedor, certo? Porque ela é subordinada, ela está abaixo, ok? Então, a gente tem que descrever tudo isso bem bonitinho, a responsabilidade de cada um. Pessoal, essa é a matriz de responsabilidade por processo, não é uma descrição de cargos, viu? É mais esta matriz de quem vai ser o responsável por cada processo que está acontecendo aqui na empresa. E, além disso, o que mais consta no nosso plano operacional? Nós temos um layout. O que é o layout? Layout ali é como se fosse uma parte gráfica, né? Uma demonstração, uma representação gráfica do arranjo e o design que o negócio terá fisicamente. Uma planta mostrando onde vai ficar a pia, onde vai ficar o fogão, onde vai ficar ali a mesa, onde as pessoas vão fazer os pães, por exemplo, sendo uma panificadora. Exemplo, viu, pessoal, da nossa panificadora. Infraestrutura, condições do local onde o negócio será montado, tem goteira, não tem goteira, tem ventilação adequada,
Tá pintadinho, tá bonitinho, o prédio tem boas condições, tem banheiro ali pro pessoal, tem que pensar em tudo isso, infraestrutura. E os equipamentos, itens necessários para a produção de bens ou serviços. Por exemplo, uma padaria vai precisar de um forno, uma pizzaria, um forno a lenha. Se for ali uma empresa de sorvetes, nós vamos precisar de freezers, né, para colocar ali os produtos. Enfim, tudo tem um motivo aqui de acordo com o produto ou serviço que está sendo produzido e o serviço que está sendo ali oferecido. Tecnologia, ferramentas computacionais, um sistema, um software ou informacionais que o negócio precisa para operar, e a capacidade operacional, um rendimento do processo produtivo, quanto que rende, quanto eu posso produzir, eu deveria produzir mais, eu deveria produzir menos. Todos esses aspectos vão constar dentro do plano operacional, que assim vai ficar bem redondinho, bem bonitinho e vai ser bem aplicado ali dentro do plano de negócios. Plano de marketing. É importante compreender como o marketing vai ser descrito dentro do plano de negócios. E eu tenho que saber como eu vou promover a minha empresa, como eu vou me comunicar com o público-alvo, todos esses aspectos nós vamos trabalhar, dentre outros, aqui no nosso plano de marketing. Vamos conhecê-lo então, indo ao quadro, para que nós possamos pensar bem em nosso plano de marketing. Aqui que a professora traz a você, sendo um dos tópicos que constam no nosso plano de negócios. Dentro do plano de marketing, nós temos que entender o processo de marketing. Por quê? Porque marketing é um processo. E para isso, eu quero que você compreenda cada uma das fases aqui deste processo para ficar bem claro, para ficar bem definido e bem delineado para a gente. Então, vamos lá. Plano de marketing. Primeiro, nós vamos identificar necessidades e desejos dos clientes. Qual necessidade o meu cliente tem? De um produto, de um serviço? Qual desejo dele não está sendo atendido? Então, eu preciso começar a pesquisar isso, entender. E eu vou traduzir essas necessidades, estes desejos, pensando na minha capacidade produtiva. Pensando, ó, meu cliente tem esse desejo, ó, ele queria aqui que tivesse um panetone de chocolate na minha loja. Eles têm essa necessidade, esse desejo. Um exemplo, viu, pessoal? Um panetone. Ou vamos pensar, vamos mudar, gente, uma rosca de goiabada com coco? Quem gosta? Vamos pensar numa rosca de goiabada com coco. Oh, delícia, café da tarde. Então, essa é uma necessidade, um desejo. Meus clientes procuram isso, eu não tenho. E eu percebi que, olha só, tem procura, então eles têm essa necessidade. Então, eu tenho que traduzir essas necessidades e desejos em termos de capacidade produtiva. Será que eu consigo fabricar estas roscas doces de goiabada e coco? Será que eu tenho aqui um forno disponível, uma forma para isso? Como é que eu vou produzir isso? Então, eu vou comunicar o resultado para os diferentes níveis hierárquicos da empresa. Falo, pessoal, aqui nós temos uma ideia de produzir um produto novo. Uma rosca doce de goiabada com coco. E eu gostaria de informar a todos aqui para que nós possamos verificar a viabilidade disso. Será que a gente consegue entregar, fazer? Então, nós vamos aqui criar um produto ou serviço com atributos que preencham essas necessidades. O pessoal falou, dá sim. Dá sim, nós temos os insumos, aqui que nós já utilizamos em nossa padaria. Aqui talvez nós precisaremos em um momento ou outro comprar um pouquinho a mais a quantidade, conforme a saída, né? Mas para a gente fazer um teste, nós temos aqui uma quantidade que dá para utilizar sim. Tem o goiabada, tem o coco, vamos fazer? Então, você criou esse produto. E olha só, você vai então comunicar ao cliente que suas necessidades e desejos serão satisfeitas com a aquisição desse bem ou serviço. O cliente vai procurar, você não tem rosca de goiabada? Você não tem rosca de goiabada com coco? Agora eu tenho! Vem experimentar aqui esse produto que a gente está fazendo com muito carinho, a gente elaborou, é uma receita aqui que nós desenvolvemos, eu tenho certeza que você vai gostar. Gostaria de experimentar aqui uma fatia, que nós estamos oferecendo uma experimentação para vocês,
E nós temos aqui o produto fresquinho, quentinho para você levar e tomar aquele cafezão da tarde. Olha só. Então, isso também é o processo de marketing, você analisar a necessidade, torná-la viável e comunicar os seus clientes que você tem sim como suprir a necessidade e o desejo que ele ou ela possui. Combinado? Retomando ao quadro. Plano de marketing. Nós também temos algo muito famoso aqui, pessoal, que se chama 4Ps. O que significa os 4Ps? Aqui nós vamos trabalhar como operacionalizar o processo de marketing. E para torná-lo real, nós vamos aqui utilizar os 4Ps, que também é chamado de composto de marketing ou mix de marketing. Mix de marketing, composto de marketing é 4Ps. Professora, por que 4Ps? Porque aqui nós vamos descrever nestes pontos o nosso P de praça no sentido de onde a empresa estará localizada, é um espaço físico, é uma empresa virtual, é um e-commerce, é um comércio virtual, ou é uma empresa que está ali em uma rua, qual localidade, passa o seu cliente ali, como é que está funcionando isso? Você vai colocar tudo isso bem bonitinho no P de praça. É o seu ponto de venda aqui, o seu PDV. Depois nós temos que pensar em produto. O que eu vendo para sanar as necessidades do meu cliente? Um produto, um serviço, o que eu vendo? Supre a necessidade do meu cliente? O meu cliente está sabendo disso? Está ficando claro para ele? A gente trabalha então o P de promoção. Eu preciso promover o meu produto. Mostrar ao meu cliente como ele é bom. Como o meu produto sana, atende suas necessidades e seus desejos. Eu preciso deixar isso claro. E além disso, também trabalhar P de preço, ter uma boa precificação nos meus produtos e informar o meu cliente disso. E aqui eu tenho os 4Ps de marketing, que se preocupa também com cada um destes tópicos. E é no plano de marketing que o empreendedor prevê a criação e o posicionamento de uma marca. Mas o que é uma marca, professora? É um conjunto de fatores que serve aqui para a gente identificar uma empresa e o conceito atribuído ao seu produto ou seu serviço. Então, as marcas, elas são construídas durante anos, elas constroem uma marca forte, que a gente identifica a empresa, identifica o conceito da empresa. Por exemplo, nós temos aí a Apple, né, uma empresa forte, fortalecida, a gente reconhece ali que são de celulares, né, de aparelhos com o sistema iOS. Nós reconhecemos essa marca, sabemos que é uma marca ali que passa credibilidade, que tem bons resultados. Da mesma forma, ali, por exemplo, se nós pensarmos voltados para a Motorola, nós temos também ótimos celulares Android, com o sistema Android, então eles são referências ali em suas áreas, né? Um exemplo que a professora está trazendo aqui, né? Então, a gente tem que entender que nós temos ali possibilidades de entender uma marca frente ao produto que ela vende. Por exemplo, uma marca de roupas, né? Que a gente pode entender pelo produto que ela vende, como a Hering. Combinado, que a gente entende, são roupas ali mais versáteis, né? Algo mais confortável que a gente pode utilizar nos locais de maneira mais descontraída, né? Para o dia a dia, né? E também tem roupas bonitas, vestidos bonitos que dá para a gente passear, não é verdade? Então a gente entende ali que é uma marca casual, a gente compreende isso pela construção da marca. E até mesmo slogans, né, de marcas que ficam sempre em nossa mente. Por quê? Porque uma marca foi muito bem construída, né, como Bombril, 1001 utilidades, né, ficou aí na cabeça dos consumidores durante muito tempo. Então, a gente tem ali, entende aquela marca, aquela força, a força daquela marca. Então, aqui são alguns exemplos que às vezes a gente vivencia, às vezes a gente escuta, né, um slogan, a gente já lembra de uma marca porque ela foi se tornando forte no mercado dia após dia. Pessoal, e para construir uma marca forte, demora anos. Para você destruir uma marca, basta isso daqui. Então, cuidado, as marcas, por isso que as marcas sempre se posicionam muito bem, as marcas sempre são muito assertivas, estão sempre pesquisando o mercado e focando em um bom processo de marketing, para sempre manter ali a força da marca que elas já construíram. Combinado? Retomando ao quadro. Então, aqui temos também o empreendedor. Ele deve se preocupar
em transmitir valores que queira passar para os seus clientes. Como a gente percebe em muitas marcas, quem faz isso muito bem transmite valores, brasilidade, o valor da natureza, o valor ali das sensações, o valor de respeito à natureza e de respeito ao nosso corpo, de trazer produtos de qualidade para nós. Quem faz isso muito bem é a Natura. Natura é um grande exemplo aqui. E o consumidor deve identificar-se com a marca da empresa e para criar fidelização. As pessoas indicam a marca, as pessoas confiam na marca e acabam ali tendo essa fidelização concretizada, e a gente entende tudo isso no nosso plano de marketing. Como pensar em todos esses pontos dentro do plano de negócios, só que na prática? Como será que nós podemos trabalhar e identificá-los de uma maneira muito mais assertiva e muito mais clara? No dia a dia, na prática, como é que eu trago tudo isso para a prática, professor? Eu quero sair da teoria e adentrar para o cotidiano organizacional. Como é que a gente faz isso? Olha só o estudo de casos que eu trouxe para a gente. Eu trago aqui para nós agora a situação do Fernando. Olha só aqui a situação do Fernando. Como será que isso vai se desenrolar para a gente entender melhor aqui? Nós temos aqui que o Fernando, ele está desenvolvendo um plano de negócios. Olha que legal. Ele quer abrir uma empresa, ele falou, opa, vou fazer plano de negócios. Foi esperto? Por quê? Porque tem aqui que analisar a viabilidade. Então, ele quer abrir uma empresa no ramo de cosméticos voltados para o público masculino. Olha que legal. Ele já fez uma análise ambiental, SWOT, análise do ambiente interno e externo, lá dentro do nosso plano estratégico, dentro do nosso plano de negócios. Então, ele fez essa análise de ambientes, análise ambiental, a nossa análise SWOT, e ele identificou algumas oportunidades nesta área. Olha que legal. O que será que ele identificou? De acordo com as suas pesquisas, o Fernando viu que uma parcela significativa do público masculino tem demonstrado interesse e criado demanda para produtos específicos. Gente, olha que legal aqui, nós podemos perceber indícios do plano de marketing, do processo de marketing. Pessoas demonstrando ali suas necessidades e seus desejos. Elas têm interesse em produtos específicos para cuidado com o cabelo, barba, corpo e rosto também. Então, neste momento, aqui, do desenvolvimento do plano de negócios, ele precisa fazer o plano de marketing para a empresa. Ai, que legal, vamos ajudá-lo, gente. Diante, então, deste contexto, quais elementos ele tem que definir nesse plano? Considerando 4 P's de marketing, né, o famoso mix de marketing ou composto de marketing, quais informações será que são importantes para o sucesso dessa empresa? E definição de estratégias que vão ajudar o Fernando a entrar neste mercado. Vamos entender. O Fernando, ele já identificou um segmento que tem criado demanda atualmente, que é o público masculino voltado para cosméticos. Porém, agora ele precisa definir pontos importantes considerando os 4 P's do composto de marketing, do mix de marketing, o famoso 4 P's. Olha só, então vamos ajudá-lo. Vamos pensar no primeiro P, P de produto. Quais serão os produtos aqui do Fernando? Ele pensou em uma linha de cosméticos masculinos, começando ali com produtos bem procurados. Ele pensou em shampoo, condicionador, gel de barbear, gel pós-barba, olhinho hidratante para barba, hidratante corporal e facial para começar ali no mercado. Ele pensou em produtos com uma fragrância suave, neutra, embalagens com design masculino e alta qualidade nos produtos, para a pessoa comprar sabendo que o produto da marca do Fernando é muito bom. Os preços, ele analisou, pesquisou no mercado e olha só, ele pensou em shampoo, pensando ali nos concorrentes, né, como que eles estão precificando, ele pensou no shampoo por R$ 29,80, 200 ml, condicionador também, gel de barbear e pós-barba R$ 25,90, ambos com 150 ml. Óleo hidratante para barba, 30 ml, R$ 42,90. Um pouquinho mais caro porque esse aqui tem muita qualidade. Hidratante corporal, 250 ml, R$ 24,80. E o facial, 90 gramas, R$ 89,90 para o pessoal cuidar ali do rosto. Praça. Pensar na localização. Onde vai ser
o local onde o produto será vendido. É uma loja própria? É um PDV que você disponibilizou o seu produto lá? É virtualmente, num e-commerce? Então, aqui, os produtos, vemos, né, que a praça serão ali os produtos vendidos em farmácias, onde terá parceria com o Fernando, lojas especializadas em cosméticos masculinos, como lojas físicas, e também e-commerce, lojas virtuais. E também ele quer montar a própria loja dele, que é virtual, uma loja dele, ali da marca, um e-commerce dele, que vai ter o produto dele lá na internet para vender. Abrangência, todo o território nacional. Ele pode entregar o produto dele no país todo. Olha que interessante, abrangência, grande abrangência aqui. Então, a praça não é só o local físico onde será o seu ponto de venda, onde o seu produto será vendido, mas também pode ser o site, pode ser ali o e-commerce que você for vender, for utilizar. E também o último P, promoção. Vimos produto, preço, praça e agora promoção. Como a empresa será promovida? Como as pessoas saberão que a empresa do Fernando existe? Então, ele pensou em ter publicidade em revistas especializadas, até mesmo revistas digitais, propaganda por meio de redes sociais próprias da marca. Ele quer fazer um trabalho de rede social, fazer ali uma gestão de tráfego para impulsionar as publicações da sua marca que está nascendo, parceria com influenciadores digitais para mostrarem como o produto é aplicado, para experimentarem, para também ali promoverem a utilização dos produtos e uma campanha de lançamento da linha de produtos com vantagens para os clientes, visando ali uma divulgação da marca. Então, ele quer ter ali produtos com vantagens para deixar aquilo mais atrativo ainda para os futuros clientes. Olha que interessante. Então, esses são todos os pensamentos e conclusões que o Fernando chegou depois de pesquisar e analisar ali o mercado que ele quer entrar. Utilizou-se dos 4 Ps, buscando aprofundar e ter um bom plano de marketing que vai estar composto, que vai estar incluso dentro do seu plano de negócios. Então, o Fernando está no caminho certo, está pesquisando, está entendendo o mercado para poder ali verificar se a sua oportunidade será validada ou não. Então, ele está buscando o máximo de informações assertivas de acordo com a realidade para decidir se é viável abrir este empreendimento ou não. E o plano de marketing, tenho certeza que auxiliou e muito aí a trajetória do Fernando para montar e compor um bom plano de negócios. Chegamos agora ao nosso momento de interação. Então, aproveite, traga suas contribuições, dúvidas, reflexões, vivências, exemplos. Fique à vontade, a aula é sua. A professora fica no aguardo. Aproveite e participe aqui conosco.
Então, pessoal, retomando o nosso momento de interação, fique sempre à vontade para trazer suas contribuições sobre os tópicos importantes do nosso plano de negócios, o qual nós estamos aprofundando e compreendendo mais sobre cada um deles. Plano financeiro, chegamos a este ponto que está incluso dentro do nosso plano de negócios. Não se assustem, plano financeiro é importante que você compreenda o que deve constar dentro dele, que a professora vai explicar aqui para você. Então, muitas vezes a gente chega nessa parte que tem que falar de finanças, já assusta um pouquinho, mas fique tranquilo que a professora está aqui, eu vou te ensinar tudo o que for necessário, com certeza, para o seu plano de negócios ficar chuchu beleza, ficar bem adequado e assertivo de acordo ali com a empresa que você quer abrir ou startar, uma melhoria em uma empresa já existente, combinado? Então, vamos entender este plano financeiro. Olha só no quadro. Não precisa assustar, não precisa ficar com medo, com receio, que a professora aqui vai te auxiliar em cada um destes pontos, combinado? Então, vamos lá, para que a gente possa aqui entender melhor o nosso plano financeiro. Neste plano, que está inserido dentro de um plano de negócios, o empreendedor, ele vai determinar o investimento que ele vai precisar, quanto de din-din nós vamos precisar para deixar a empresa pronta ou a melhoria ali no jeito para ser startado, ou a melhoria ser realizada. Então, a gente vai pensar em formas de operacionalizar isso. Para operacionalizar essa empresa, para essa empresa existir, para essa melhoria existir, quanto de dinheiro eu vou precisar? Qual é a quantia monetária que eu preciso para fazer esta operação funcionar? E este é meu capital de giro, certo? Então, eu tenho que pensar o quê? Nos custos iniciais dessa empresa, nas possíveis despesas que eu vou ter e nas receitas que vão entrar, despesa aqui, o dinheiro saindo, receita aqui, o din-din aumentando, o din-din entrando na empresa, certo? Eu tenho que saber o meu capital de giro, quanto de dinheiro eu preciso ter para minha empresa funcionar, para que o meu caixa aqui gire, né? O meu capital gire aqui e abra essa empresa. Fluxo de caixa, o dinheiro entrando, o dinheiro saindo, passando ali pelo meu caixa, qual é o fluxo disso, entra mais, sai mais dinheiro, eu tenho que saber. E também a minha lucratividade, eu tenho que pensar no faturamento, e o faturamento não é a lucratividade. Faturamento, nós vamos descontar ali inúmeras despesas, custos, para que nós tenhamos, ao final, a lucratividade. Então, às vezes a gente se ilude em tudo que entra e acha que é o lucro. Não, esse é o faturamento, espera aí que a gente tem umas continhas para pagar. Daí fica o nosso lucro ao final, combinado? Então, para a gente entender melhor, vamos compreender o famoso capital de giro, certo? O que ele é, então, em sua essência? Capital de giro é a quantidade de dinheiro necessária para que um empreendimento funcione. É isso. Ou seja, ele tem que iniciar e terminar o seu ciclo operacional. Quanto de dinheiro eu preciso desde o momento que eu vou lá, compro meus produtos com os meus fornecedores, a minha matéria-prima, até o momento que eu recebo do meu cliente este valor. Então, eu tenho que ter um capital de giro para aguentar desde o momento que eu pago ali meu fornecedor, que eu compro minha matéria-prima, até o dinheiro entrar novamente para a minha empresa. Eu tenho que ter o giro, eu tenho que ter esse fôlego, senão eu vou ficar sem din-din. Então, eu tenho que entender isso. Professor, então como que eu entendo esse ciclo operacional aí para eu saber quanto vai ser o capital de giro da empresa, para a empresa não ficar sem din-din? Eu tenho que entender que, por exemplo, tem aqui a compra da minha matéria-prima. Aqui com a data de 30 dias, certo? Tenho aqui o momento, comprei minha matéria-prima, ela ficou ali no estoquezinho, ficou ali esperando ser despachada para minha empresa. Demorou 30 dias aqui para ela chegar. Chegou aqui na minha empresa, ela vai para o estoque da minha empresa, até ela ser produzida. E ali ela ficou mais 30 dias no meu estoque e sendo produzida. O meu produto ou meu serviço estavam nascendo. Então, meu produto ou meu serviço foram produzidos e daí até eu vender, até ali receber,
aqui mais 30 dias. Então, o meu ciclo operacional, desde o momento que eu comprei minha matéria-prima, até ela ser produzida e chegar para mim, até eu estocá-la e produzir o meu produto, o meu serviço, até eu vender isso, nós temos um ciclo operacional de 90 dias. E eu tenho que saber disso. Falar, olha, deu 90 dias aqui, o ciclo desta operação. Professora, esse é o operacional? Sim. E nós temos também o financeiro. Como assim, professora? Como ele vai funcionar? Meu ciclo financeiro é aqui, eu tenho o meu operacional, desde a compra da matéria-prima até o recebimento da venda. Mas o meu ciclo financeiro, ele vem aqui, ó, desde o momento que eu paguei meu fornecedor até o momento que eu recebi esse dinheiro, certo? Então, aqui eu tenho o meu ciclo financeiro, porque eu paguei pela minha matéria-prima e eu tenho que receber pela minha venda para reaver este valor mais a lucratividade, claro. Então, eu tenho que entender que eu tenho um ciclo operacional das operações e também um financeiro, um ciclo financeiro que lida só com o dinheiro, o momento que eu pago meu fornecedor e o momento que eu recebo do meu cliente. E assim a gente consegue compreender, entender melhor como funciona aqui este plano financeiro, cada um dos tópicos importantes que devem posteriormente estar inseridos dentro do nosso plano de negócios. Plano financeiro, parte 2. É importante entender vários aspectos do plano financeiro, qual estará dentro, inserido no plano de negócios. E eu quero que você entenda cada um dos seus componentes, porque o plano financeiro é o mais importante quando os possíveis investidores, os possíveis sócios, as possíveis financeiras que vão ali, ó, investir na sua empresa, este é um dos primeiros tópicos que elas dão aquela olhadinha mais detalhada. Indo ao quadro. Então, para a gente dar sequência no nosso plano financeiro, entender mais sobre alguns aspectos que nós temos aqui, eu quero que você compreenda aqui comigo, primeiramente, o fluxo de caixa. O que ele é? Ele é um registro de entrada e saída. Então, pensa lá num caixa, numa máquina registradora. No dia, vai ter dinheiro que entrou, as entradas de dinheiro, e o dinheiro que saiu, literalmente as saídas dos recursos financeiros, do dinheiro, seja cartão, seja dinheiro físico, seja cheque, seja boleto, seja tudo ali vai passar pelo seu fluxo de caixa de uma empresa em relação a um tempo, em relação a um dia, a uma semana, ao mês, ao semestre, ao ano. O fluxo de caixa tem sempre que ser anotado, sempre que ser registrado, seja num sistema, seja ali num documento do computador, seja num documento físico, num caderninho, tem que anotar o fluxo de caixa. Gente, da maneira que ele é possível, tem que anotar. Isso faz a diferença para você saber o que está acontecendo dentro do teu caixa, se ele está saudável ou não. E tem que ter isso no plano... Professora, por quê? Não, Peraí, fluxo de caixa? Minha empresa nem abriu. Eu estou fazendo um plano de negócio para ver se é viável abrir ou não. Como assim, fluxo de caixa? Está certo isso daí? Tá sim, aqui são previsões. Você vai ter uma noção sobre aquilo que você vai gastar, vai investir nessa empresa, o ticket médio do seu produto, você vai fazer previsões acerca do seu fluxo de caixa. Ah, professora, mas isso é tudo muito incerto. Por isso que nós precisamos pesquisar muito, estar atento, sempre fazendo pesquisas para analisar a realidade, para que aquilo seja o mais real possível. Então, como que a gente pode fazer isso? Levando em consideração o ticket médio, o valor do seu produto, quantas vendas você pretende fazer no dia, como isso vai acontecer, quais são os seus custos que você tem que arcar e deixar tudo isso bem bonitinho lá no seu fluxo de caixa, nessa previsão. Então, é importante sim realizar isso, pessoal. Professora, mas não fica muito longe da realidade? Não fica não. Faz e depois você vai ver como isso faz sentido e como é necessário ter dentro do seu plano financeiro. Combinado? Retomando então ao nosso quadro, vamos lá. Temos também que colocar o nosso VPL, que é o valor presente líquido. Ele é um dos métodos mais conhecidos, ele é o mais utilizado para analisar a viabilidade econômica de um projeto ou não. A gente utiliza bastante aí o VPL, por isso inclusive que a gente precisa,
ter o fluxo de caixa, porque ele traz muitos dados que nós vamos utilizar posteriormente para calcular. Temos também que trazer a nossa TIR, que é a taxa interna de retorno. O que é a TIR? A TIR é a taxa de desconto que teria um determinado fluxo de caixa. Olha aqui o fluxo de caixa, por isso que a gente tem que fazer uma previsão. Então, é a taxa de desconto que teria um fluxo de caixa para igualar a zero o seu valor presente líquido, que é o VPL. Em outras palavras, é a taxa de retorno de um investimento. Olha o retorno aqui por investimento, gente, aparecendo sempre aqui. Retorno sobre investimento, temos também o ROI, Return Over Investment, por isso o ROI. Então, muitas vezes você vai escutar ROI, viu, pessoal? Ele é um termo muito utilizado. Qual é o seu ROI? Qual é o seu ROI? É o retorno sobre o investimento, a lucratividade sobre aquilo que você investiu. Payback vai te dar ali uma condição voltada para o tempo, né? O tempo de retorno desse pagamento, o tempo de retorno desse investimento realizado. Já o ROI, ele vai te dar o retorno sobre o investimento, ou seja, quanto você teve de retorno além daquilo que você investiu, a lucratividade desse investimento. Então, vai avaliar o retorno produzido pelo total dos recursos aplicados pelo empreendedor nos seus empreendimentos. Então, vai te dar ali este dado importante, este valor de retorno. Além disso, eu tenho que colocar também o meu balanço patrimonial aqui dentro do meu plano financeiro. O que seria, então, o meu balanço patrimonial, professora? Ele reflete a situação patrimonial da empresa, o patrimônio que ela tem em um determinado momento e é constituído pelo ativo, passivo e o PL, que é o patrimônio líquido. Então, nós temos aqui, deste lado, o quadrante dos ativos, que é o conjunto de bens e direitos que a empresa tem. Bens, as suas posses, e direitos, aquilo que ela tem para receber de dinheiro. Aqui do outro lado, nós temos o passivo e o PL. E eles ficam nessa estrutura mesmo, pessoal. Ativo para um lado, passivo e PL para o outro, combinado? A gente não pode esquecer isso. Eu tenho os passivos, ou seja, aquilo que eu tenho que pagar, as obrigações da minha empresa com terceiros. As pessoas que eu preciso pagar, fornecedores, possíveis terceirizadas, enfim, tudo aquilo que é obrigação da empresa pagar, tá bom? E logo aqui abaixo eu tenho o patrimônio líquido, que é o capital próprio, é o dinheiro ali que está naquele momento, o capital próprio investido nesta empresa. Então, tudo isso eu coloco no meu balanço patrimonial, para saber o que eu tenho como patrimônio. Este é meu patrimônio. E também, por fim, nós temos que compreender mais este termo, que é o DRE. DRE. Ele é o demonstrativo de resultado do exercício. Como funciona, então, aqui este demonstrativo de resultado do exercício? Ele apresenta o resultado da empresa em relação ao conjunto das operações realizadas dela em um exercício. Qual é o exercício? O exercício aqui é o período fiscal, 12 meses. Então, vai demonstrar os resultados que a empresa teve durante um exercício, que é o período aqui de 12 meses, certo? Período fiscal. Então, a gente vai entender, nós vamos aqui compreender este resultado que a empresa vai ter dentro das suas operações, sendo ali realizadas, aquilo que ela ofereceu, aquilo que ela recebeu nesse período fiscal de 12 meses. Então, todos os resultados que a empresa teve nesse período vai estar ali no nosso DRE, vai estar ali descrito no nosso demonstrativo de resultado do exercício. E estes pontos importantes devem estar inclusos em nosso plano de negócios, eles devem estar lá. Por isso é tão importante entender cada um dos tópicos, entender a importância deles estarem ali. Porque às vezes a gente pensa, mais uma coisa para pôr, mais uma coisa, será que isso é importante? É importante estar lá sim, porque vai fazer a diferença quando os investidores forem folhear e analisar o seu plano de negócios.
recursos para você financiar o investimento perante ali aquela empresa que você quer abrir, ou então a melhoria que você quer viabilizar em um negócio já existente, que serão ambos ali, que será descrito, melhor dizendo, ambas as possibilidades serão descritas em um plano de negócios. Como será que eu consigo procurar e levantar aí estes investimentos? Indo ao nosso quadro, vamos entender como funciona aí os recursos para a gente financiar o investimento. Para que todos estes aspectos fiquem bem claros aqui para nós, a professora quer mostrar a você, primeiramente, entender. Eu quero que você saiba o que é um investimento. Porque todo mundo fala, vamos investir, os investimentos, os investimentos são importantes, você tem que ter uma boa carteira de investimentos, os investimentos são o futuro, você tem que aprender a investir, você tem que investir. Mas o que o investimento quer dizer na sua realidade, o que isso significa? Indo ao quadro, vamos aqui entender o seu conceito. Investimento é um montante de recursos, recurso pode ser tempo, pode ser dinheiro, são os nossos recursos, ok? Então, é um montante de recursos necessários para iniciar ou para expandir um negócio. Então, é o que eu descrevo em um plano de negócios. A possibilidade de abrir uma empresa ou de trazer uma melhoria para uma empresa, expandi-la, trazer ali algo positivo. Então, eu preciso entender o montante de recursos que eu vou ter que utilizar, por exemplo, tempo ou dinheiro, geralmente se o recurso é quanto isso vai me custar, quanto essa empresa vai me custar, quanto essa melhoria vai me custar. Então, o investimento aqui, ele também vai pensar sobre isso, ok? Logo, entendemos que é este montante necessário e o investimento, ele pode ser feito para a instalação da infraestrutura necessária para o empreendimento acontecer e funcionar, para você comprar equipamentos. Você pode investir ali, pedir investimento para uma campanha de marketing, ou para o pagamento de despesas operacionais, ou para o capital de giro, ou para a compra de lotes iniciais de matéria-prima, para tudo aquilo que for necessário para você começar a sua empresa. Então, pensando aqui de maneira estratégica, pensando já em um plano estratégico para nós buscarmos aí levantar esse dinheiro, esse investimento. Quais são as estratégias que a gente pode utilizar para ter ali o din-din para startar um empreendimento ou trazer melhorias ao empreendimento? Então, por exemplo, você pode começar com capital próprio, seu dinheiro, seu capital, ou capital do seu sócio, da sua sócia. Então, você pode começar ali com um capital próprio. Capital de terceiros. O que seria, então, o capital de terceiros? Pode ser algo que você buscou em uma investidora, uma financiadora, como bancos, como fundos de investimentos, como investimentos pessoais de pessoas que acreditaram em você e querem investir para depois você pagar no tempo certo e oferecer também uma margem de lucratividade para essas pessoas. Familiares, por exemplo, amigos que viram ali viabilidade, que viram oportunidade na sua ideia. Então, você pode aqui também ter este tipo de estratégia para captar investimentos, para levantar ali esse capital para começar a sua empresa. Pode ali ter também o apoio de instituições como fundações. Tem muitas fundações que oferecem aportes para determinadas iniciativas, geralmente do ramo tecnológico, da saúde, até mesmo de tecnologia da informação, voltado para a TI. Institutos de várias áreas que também oferecem ali verba para as empresas darem início, associações, agências de fomento, Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, tem ali várias formas de você capitalizar, levando em consideração o seu ramo de atuação também nesse contexto. Então, temos aqui algumas fontes. Onde eu posso procurar isso, professora? Fontes de captação de recursos para a sua empresa acontecer. Você pode procurar em editais de programas do governo oferecidos em 3 esferas.
programas municipais, estaduais e federais, geralmente em relação ao setor de atuação. Temos muitos editais que visam investir em startups, empresas que estão nascendo, começando com ideias inovadoras, frente a um determinado setor. Linhas de crédito bancário, que pode ser público ou privado. Temos também aqui empresas de capital de riscos, que nós chamamos de Venture Capital, combinado? Investidores anjo, que podem ali investir na sua empresa porque vem oportunidade nela e também atuam ali como uma figura de apoio, ou trazendo conhecimentos também, geralmente uma pessoa que sabe muito de empresa, que sabe muito sobre gestão. Temos também aqui fundos de investimento que você pode ali buscar, fundos específicos para setores específicos que você pode utilizar. Aqui, geralmente, bastante para da tecnologia. Recentemente, muitos fundos para a área de soluções em saúde, para a área de solução estratégica de cunho tecnológico, de tecnologia das informações. Então, temos aqui muitos fundos de investimentos interessantes para você também aplicar, claro, levando em consideração ao ramo. E também temos aqui o crowdfunding, ok, pessoal? Crowdfunding. O crowdfunding é quando algumas pessoas se reúnem, vem ali uma possibilidade de investir em uma empresa que elas gostam e buscam ali fazer como se fosse uma ajuda em conjunto para abrir uma empresa, para potencializar ali a abertura de uma empresa, a abertura de um negócio. Então, ele é tido mesmo como se fosse até um financiamento em grupo, né? Algo mais coletivo, que foca ali em uma ideia coletiva, que as pessoas pensam, nossa, eu gostei disso daí, eu acho que falta. Isso é uma iniciativa que eu ajudaria, que eu investiria. Então, o crowdfunding começa com essa ideia, né? Algo que as pessoas têm necessidade, que não existe. Algumas pessoas falam, olha, a gente pode fazer isso, mas quem tem interesse, nós precisamos contar aqui com uma contribuição para a gente levantar capital. E as pessoas vão ali investindo, claro, nelas têm ali algum bônus, algum cupom de desconto, algo ali em troca deste investimento e desta confiança inicial. Então, também temos aí o exemplo do crowdfunding. Combinado? Retomando aqui o nosso quadro, vimos todas as fontes de captação de recursos, vimos como nós podemos captar recursos para que você possa, então, abrir o seu empreendimento, levantar verba, né, para começar uma empresa, ou então para trazer melhorias para uma empresa já existente, mas lembrando sempre ali de trazer estes pontos importantes para o seu plano de negócio e analisar se ele é viável ou não, para daí então a gente procurar essas formas de investir e de alavancar aportes financeiros, o capital que a gente precisa para a empresa acontecer, para a empresa começar a girar. Como entender vários pontos pertinentes e que constam dentro do nosso plano de negócios na prática? Como que eu consigo analisá-los, como eu consigo compilá-los e lê-los, entender estes dados, entender essas informações? É através de um estudo de caso que eu trago para você agora que a gente vai entender melhor. Veja só. Agora nós vamos aqui conversar e entender um pouquinho a situação da Mariana. Veja só. A Mariana, desde que ela era pequena, ela se interessou por culinária. Ela gostava de cozinhar. E ela foi muito incentivada pelos seus pais, pelos seus avós, a colocar a mão na massa, literalmente. A cozinhar, a fazer o que ela gostava. Então, ela é uma empreendedora nata. E o seu sonho sempre foi ter a sua própria empresa. A Mari sempre quis ter o seu próprio negócio. Ela sabia o que ela queria. Então, no próximo ano, a Mari vai se formar em gastronomia. Ela vai se tornar uma chefe. E ela pretende, em parceria com uma amiga, que será sócia dela, montar uma empresa de doces personalizados. Olha que legal a iniciativa da Mari. Ela viu aí uma grande oportunidade pensando em doces personalizados para festas infantis, para festas de casamento, para eventos, para lembrancinhas, para eventos corporativos, por exemplo. Ela viu uma possibilidade. Então, como a Mari, ela cursou
gastronomia em uma universidade pública, os seus pais lhe deram um dinheiro, um capital, que havia sido poupado para pagamento da faculdade, para que ela então desse o primeiro passo, para que ela desse o pontapé inicial ali no seu sonho de empreendedora, ou seja, eles cederam capital, cederam um dinheirinho para que ela abrisse a empresa dela. Então, apesar ali disso ser um bom dinheiro, esse dinheirinho vir a calhar, dinheirinho a professora diz aqui num sentido de carinho, né? Um dinheirinho que ela ganhou uma quantia muito interessante para abrir essa empresa. Mesmo assim, as coisas estão caras, gente. As coisas estão muito caras. Nossa, subiu demais. Então, o dinheiro dela ainda não é suficiente. Ai, nossa, mas é o sonho da Mariana. Como que a gente vai ajudar ela, professora? Nós vamos aqui ajudá-la, porque ela vai conseguir essa verba para abrir a empresa dela. Ela precisa buscar outras fontes de recurso. Qual caminho será que a Mari deve percorrer? O que será que a Mari vai ter que fazer agora nesse momento? Como ela pode buscar ali o dinheiro faltante que ela precisa para abrir a sua loja, para realizar os seus sonhos junto com a sua sócia, sua amiga? A Mari, ela deve então calcular a necessidade de capital para o investimento no negócio e também calcular o seu capital de giro como um ponto de partida, um começo aqui para ela levantar recursos necessários. E ela faz isso dentro de um plano de negócios. Então, o plano de negócios ele é essencial para que a Mari possa procurar possíveis investidores e levantar esse aporte, levantar esse valor que ela precisa. Então, ela tem que usar quantas estratégias de levantamento de capital forem convenientes, ela tem que tentar. Ela vai ter que prestar ali, conversar com financiadores, com possíveis sócios, com possíveis investidores, com agências de fomento, editais ali da sua região para aquela área, para o setor dela. Ela tem que ir atrás naquilo que der. Aquilo que for possível, a Mari tem que estar procurando. Por quê? Porque é o sonho dela, ela não pode parar. É importante que ela monte estratégias para captar estes recursos e também considere o levantamento de capital por meio da venda de um imóvel, até mesmo pela venda de um automóvel. São opções, certo? Professor, então para eu abrir uma empresa tem que vender tudo que eu tenho? Não, não é isso, gente. Não é isso, pelo amor de Deus, não é isso. Muitas vezes, para a pessoa, aquilo é viável. Ela sabe que aquele negócio é uma oportunidade de ouro. Aquilo é viável, por exemplo, vender ali o automóvel. Não estou falando para todo mundo fazer isso, também não aconselho a fazerem. A gente precisa, é uma possibilidade, é uma das possibilidades que ela tem. Mas a gente tem que reservar essa opção um pouquinho para o final. Vamos devagarinho aqui para ver se é possível ou não. Eu tenho certeza que a Mari pode também ter boas opções para levantar este aporte, esse valor que ela necessita. Indo ao quadro. Então, a gente tem que mostrar para ela estas formas interessantes para ela levantar capital para investimento. O primeiro ponto pode ser capital próprio. De quem? Da sócia, porque até agora só a Mari investiu. Vamos falar com a sócia para ver se ela tem um capital próprio para colocar também na empresa. Capital de terceiros, ela pode procurar bancos, fundos de investimento, investimentos pessoais, familiares e amigos, amigos que têm interesse ali em investir na empresa dela. Os familiares, né, os pais já auxiliaram bastante, talvez os familiares da sócia possam auxiliá-la ali nesse contexto. E também pensar sobre as instituições, como fundações que oferecem ali verba para aporte em empresas, algumas associações do ramo, institutos, agências de fomento, bancos de desenvolvimento, né, como o nosso BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento. Então, nós temos aqui muitos fatores interessantes que a Mari pode ali explorar para que ela levante o restante do seu capital, para que ela consiga abrir a sua empresa, que é o seu sonho. Então, são vários pontos, inclusive estes aspectos, a gente tem que deixar claro que ela tem ali possibilidades de fazer esse aporte, de procurar, de buscar, certo? Então, a gente tem que primeiro ali levar em consideração as possibilidades que nós temos e também não cometer nenhuma loucura.
fazer ali as coisas conforme as nossas possibilidades financeiras, porque a gente também vive no mundo real. A gente sabe que as coisas não são fáceis financeiramente, a gente sabe que as coisas não estão baratas, né? Na verdade, as coisas subiram bastante, estamos vivenciando um período que os produtos estão caros e a gente precisa sempre respeitar ali as nossas possibilidades financeiras, não esquecendo que nós também temos que dar um passinho de cada vez, respeitando ali as nossas condições também. É importante a gente refletir sobre isso. Então, assim também a gente ajuda a Mariana e sua sócia a buscarem aí esse capital para realizarem este tão grande sonho de ter a sua empresa própria, voltada para a gastronomia, buscando vender doces personalizados, que é sim uma ótima oportunidade. Chegamos a mais um momento de interação. Então, traga suas dúvidas, reflexões. Professora, tem um exemplo que eu já vivenciei disso, quero trazer. Fica à vontade, aproveita, participa aqui com a gente. A professora fica à vontade, eu fico no aguardo das contribuições acerca deste universo empreendedor e o plano de negócios tão útil para que a gente possa averiguar a viabilidade de oportunidades, buscando aí abrir empresas ou melhorar empresas existentes. Combinado? Então aproveita, participa. Vou deixar aqui pra gente 3, 4 minutinhos. Traga suas contribuições, a professora já retoma. Participa!
Então, retomando aqui o nosso momento de interação, fique sempre à vontade para mandar as suas dúvidas, inclusive sobre plano financeiro, como nós podemos aí buscar aporte para conseguir começar uma empresa e também como montar melhor o nosso plano de negócios. E agora, então, estamos em nosso recapitulando da disciplina. Convido você ao nosso quadro. Veja só, nós tivemos a oportunidade de aqui aprender sobre alguns tópicos que nós aprofundamos em nossa aula de hoje. Então, tivemos a oportunidade de compreender, revisar aqui e refletir, reforçar o nosso plano de negócios, que é um documento que vai descrever ali os objetivos de um negócio, quais passos devemos dar então para esses objetivos serem alcançados, diminuindo riscos, diminuindo incertezas. Tivemos aqui a chance então de conhecer o plano operacional que consta no nosso plano de negócios. Entendemos que ele é um registro, né, dos processos produtivos necessários para a gente fabricar um produto ou executar um serviço ali que vai ser oferecido. Aprendemos sobre o plano de marketing, sobre o mix de marketing ou composto de marketing, onde nós temos os 4 P's: produto, preço, praça, promoção. Entendemos melhor estes pontos e também o processo de marketing. Além disso, nós fomos além e aprendemos sobre o plano financeiro e cada um dos seus aspectos importantes, todos os pontos relevantes que devem constar nele. Então, a gente viu o plano financeiro, a gente entendeu o ciclo operacional, capital de giro, ciclo financeiro, fluxo de caixa, a gente aprendeu sobre VPL, que é o nosso valor presente líquido, a gente viu TIR, taxa interna de retorno, nós vimos ROI, retorno sobre investimento, nós vimos o balanço patrimonial e também o nosso demonstrativo de resultado ali do exercício, nosso DRE. Vimos todos esses aspectos e também o plano estratégico focado ali para nós termos boas estratégias. Para quê? Para que nós possamos ali conseguir recursos para financiamento, levantar capital, possíveis aportes, para que nós possamos ali startar, começar uma empresa, defini-la aqui em seu contexto inicial. Perdão. Então, foram todos esses aspectos Então, pessoal, retomando, perdão, foram todos esses aspectos que a gente viu, que a gente entendeu e compreendeu mais sobre o nosso plano de negócios. Eu espero vocês em nossa próxima aula. Então, leia o seu material, realize suas atividades e traga suas dúvidas aqui para a professora, combinado? Eu peço que você fique bem, fique com saúde, fique com Deus e nós nos vemos. Estarei aguardando vocês em nossa próxima aula. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau!